Que a graça, a paz e o amor de Deus e a comunhão do Divino Espírito Santo sejam com todos vós. No momento falando de Jesus, o Espírito Santo tocou no meu coração para trazer uma mensagem aos nossos corações. Mas primeiro vamos aos agradecimentos. Quero agradecer primeiramente ao querido Pai, Filho e Espírito Santo pela oportunidade de estar falando de Jesus, anunciando as boas novas e o ano aceitável do Senhor. Também quero agradecer ao meu amigo, irmão Júlio César Crispim. Sim, ele também tem canal no YouTube, esse irmão. Ele é uma bênção. Gosto muito de conversar com você, irmão Júlio, porque você teve muitas experiências com Deus e Deus usa você muito para falar comigo também. Um abraço aí para você, para tua esposa, para tua família, em nome de Jesus. Também nosso irmão Lucas Wink, que está participando do canal do nosso irmão aqui, Deus abençoe. Também o irmão Lucas, amigo abençoado também. Um abraço para o irmão Lucas, para a sua família, em nome de Jesus também. O nosso amigo também, missionário Roy, fez trabalho comigo no evangelismo muito tempo. Que Deus abençoe o servo do Senhor, que Deus abençoe seu ministério em nome de Jesus. A minha irmã Maria Gorete, minha irmã Marlete, também do canal Artes em Tricô. Um abraço para as duas, amo vocês em nome de Jesus. Vai lá no canal Artes em Tricô, curte, compartilhe, se inscreva no canal, dá um like e olha, é uma benção os vídeos lá. Você vai estar aprendendo a fazer tricô, crochê, como uma renda a mais na sua família, em nome de Jesus. Também é o canal Examinando as Escrituras com o nosso irmão Luiz Aquino. Uma benção, o irmão Aquino gravou o vídeo hoje de manhã e eu escrevi um pedido de oração. Estava escrevendo lá no vídeo que ele estava falando e de repente não há de ver que ele responde ali o que eu estava falando, o Espírito Santo falando na boca dele, na prova, sobre o assunto que eu mandei para ele. Veja lá, irmão Aquino. Deus abençoe o canal Examinando a Escritura. Deus abençoe os irmãos, cada irmão que assiste os vídeos lá. Deus abençoe a nossa irmã Marina também, que está entrando lá no canal. A irmã Iva Pérez, a irmã C. Cristina, o irmão Fábio Conceição, todos os irmãos que estão já dentro do nosso coração. A gente não conhece pessoalmente, mas pelo Espírito de Deus a gente é uma família. Somos a igreja de Jesus. Glória a Deus. Então, queridos, são esses agradecimentos. Agora, vamos à mensagem de Deus que fala onde é o templo de Deus. Aqui a Bíblia vai responder. Lá no livro de 1 Coríntios 6,19, que vai falar que o corpo humano é um espaço sagrado, onde Deus habita através do Espírito Santo, sendo um presente divino que deve ser honrado e cuidado com responsabilidade. Cuidar da saúde física é uma forma de demonstrar gratidão a Deus, de se manter disponível para servir a Deus e aos seus planos divinos. Olha só, para que nós viemos aqui na terra? O Espírito Santo de Deus quer habitar em você, o Espírito de Deus quer habitar em mim. Não pertencemos a nós mesmos, mas fomos comprados por um preço, o sacrifício de Jesus Cristo, o que nos confere a responsabilidade de glorificar a Deus. Deus, ele me falou uma vez: eu te formei para me adorar. Olha só, eu tive uma visão. Nessa visão eu vi a mão de Deus e eu bem pequenininha assim, forma uma conchinha aqui no meio da mão, né? Ali eu estava como um embrião, sem roupa, sem nada, um embriãozinho assim, na palma das mãos do Senhor. Olha que coisa mais linda, como que é o Espírito de Deus. Aí eu escutei aquela voz falando: eu te formei para me adorar. Realmente, queridos, a quem nós estamos adorando, temos que ver, reformalizar os nossos conceitos, ver a quem nós estamos adorando.
Glória a Deus. Deus quer que você o adore em espírito e em verdade. Glória a Deus. Lá no livro de 1 Coríntios 6,19, eu marquei aqui. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois vós de vós mesmos? Porque fostes comprados por um bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, o qual pertence a Deus. Tem gente que acha que é dele, é dono de si. Isso aqui, foi formação de Deus. Deus formou para que o Espírito Santo dele habitasse dentro de nós. E muitas pessoas, elas querem fazer o que querem com o corpo, querem mudar o corpo de todas as formas. E isso será que agrada ao Senhor? E acaba muitas vezes com a saúde do corpo. Muitas pessoas eu já vi que até perdeu a vida por causa de cirurgias para deixar o corpo diferente do que é. Você fazer um exercício, você andar de bicicleta para ter seus movimentos assim, perfeitos, né? Ainda mais a gente que está na velhice, nós temos que fazer o nosso exercício físico para que nós não venhamos paralisar, que nós não venhamos endurecer, né, o nosso corpo, as nossas juntas. Glória a Deus. E também aqui, no livro de 1 Coríntios 3,16 diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus, diz que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir, olha só que coisa séria, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Sim, o próprio Salomão, ele fez um templo para que Deus habitasse lá. O que Salomão fez? Fez o templo, e aí ele colocou os bezerros todos lá, todo para queimar. Foram muitos animais para ser queimado ali. E quando os sacerdotes fizeram lá o ritual, celebração, a glória de Deus invadiu aquele lugar e ninguém conseguiu ficar dentro da casa. Deve ter sido lindo, hein? Glória a Jesus, glória a Deus. E olha, meus amados, hoje nós não temos sacrifício, mas o nosso aqui temos que ter a chama do Espírito Santo dentro do nosso coração. Temos que cuidar deste corpo aqui, porque nós teremos que dar conta de si. Não podemos usar coisas que venham prejudicar nossa saúde. Vamos cuidar da alimentação, vamos cuidar de se libertar dos vícios que trazem mortandade à nossa carne, tanto carnal como espiritual. Sim, se nós entristecer o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus vai se afastar de nós. Tem pessoas que permitem que o inimigo entre dentro do seu corpo. Se o Espírito de Deus não está aqui, quem que pode estar aqui dentro de mim, de você? Vamos cuidar para que o Espírito do Senhor habite em nós, para que o Espírito de Deus esteja dentro de nós. E é através do Espírito Santo que nós temos o contato pleno com o Senhor. Glória a Jesus. E eu, amados, eu passei a luta espiritual, mais uma, né? Batalha espiritual, uma em cima da outra. E eu estava... fui na casa da minha filha ontem. E quando nós estávamos no ônibus, eu comecei a orar ao Senhor. Orando em espírito. Veja, eu pensava que o Espírito Santo tinha se afastado, porque quando a gente às vezes peca ou está em falha diante de Deus, o Espírito Santo se afasta sim, né? Nós que temos que agradar a Ele para que Ele permaneça, estar limpo. Como estar limpo, irmão Marli?
Como que podemos nos limpar através da palavra do Senhor? Olha, o Senhor disse que nós estamos limpos por causa da palavra que Ele tem falado. É as palavras de Deus que nos limpa. Sim, porque a Bíblia Sagrada é a boca do próprio Senhor falando conosco. E continuando falando, nessa experiência que eu tive, eu comecei a me humilhar e falar com o Senhor. De repente o Espírito Santo me levou até o Senhor. Nossa, eu tinha vontade de chorar assim, naquele momento. Foi muito glorioso quando nós temos a conexão. Nós perdemos a conexão. Se nós tivermos conexão com o Espírito Santo, nós podemos ver o Pai. O Pai se revela a nós. Aí eu via o Senhor Jesus segurando assim as minhas mãos. Quando eu olhava assim, aqui as mãos dele, via as marcas do cravo. Olha só como o Senhor Jesus é precioso. Ele deu a sua vida por nós, mas se nós não reconhecer esse sacrifício, nós seremos destruídos. Ali a palavra do Senhor fala que aquele que destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Amados, e aí eu fiquei naquela conexão. Falei, Jesus, deixa eu encostar a minha cabeça no seu peito. Deixa, como o teu apóstolo, o apóstolo João, deitava a cabeça no peito de Jesus. Quem sabe chorava. Nossa, eu pedi que eu queria, e o Espírito Santo permitiu. Encostei a cabeça assim. Nossa, oh glória a Deus, obrigado Senhor, obrigado Espírito Santo por essa experiência tão maravilhosa. Falei, eu não quero sair daqui, eu quero ficar aqui. É tão maravilhoso o nosso Jesus, querido. Já contemplei os olhos dele e o amor dele por nós, por cada alma. Jesus, ele morreu por todos. Pode aquela pessoa dizer assim, eu não acredito em Deus, eu sirvo o reino das trevas, não sei o que. Não adianta. Você é precioso e você custou o sangue de Jesus. Se você se humilhar para Ele, Ele te recebe do jeito que você tá. A palavra do Senhor diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem que é a verdade? A palavra do Senhor diz assim, que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Nós temos que ir até Deus através do Senhor Jesus. Por quê, mamãe? Porque Jesus derramou o seu sangue e deu em sacrifício pela minha vida, pela sua vida. Ele é o sangue da nova aliança. Jesus, ele fez uma nova aliança conosco. Sim, e nós temos que glorificar, adorar o Senhor e agradecer, estar grato ao Senhor por causa desse sacrifício que foi tão glorioso, tão maravilhoso. Aqui também eu marquei aqui no esboço, para mim não esquecer, que, como alguns sabem, meu pai era do espiritismo. E foi uma guerra por causa de mim, foi uma guerra. E certa tarde, certa manhã, veio uma voz falando na minha cabeça, tipo um pensamento. E ficou falando, por que você continua a adorar a Deus, sendo que quase toda a tua família é minha? Ele falou, quase toda a tua família é minha. Saia dessa casa, por que ficar aguentando a tua filha? Falou o nome. Sai dessa casa com teu marido, eu vou te dar carro, vou te dar casa. Venha trabalhar para mim. Eu disse, primeiro lugar, vou falar para você. Falei, porque você não escuta o pensamento. Então eu vou falar para você ouvir. Estou falando de novo para ele ouvir
que jamais eu vou parar de adorar ao meu Deus. Segundo, a minha família não é tua, porque a minha família custou o sangue precioso de Jesus. Eles são do Senhor. E outra, eu não quero nada que você queira me oferecer de riqueza nessa terra. Nada, nada, nada. E outra, jamais eu trabalharia para você. Eu trabalho para o Rei da Glória, para o Senhor Jesus. E eu glorifico o Senhor por este canal, porque Ele tem dado a oportunidade de eu estar falando de Jesus para você e dizer que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E, amados, terminando o que eu estava falando, glória a Deus. Depois, à noite, apareceu uma coisa mais feia do lado da minha cama. Eu orei, eu repreendi, e o Senhor não permitiu que ele tocasse em mim, e os anjos vieram, amarraram ele e levaram para as trevas. Só que, tipo assim, eu não vi os anjos. Eu vi que ele desapareceu do nada, assim. E daí minha amiga falou pra mim no outro dia que a filha dela tinha sonhado, e a filha dela falou tudo que o inimigo tinha falado pra mim, oferecendo pra mim trabalhar para ele. E falou tudinho que eu tinha falado. E ali daí falou também que ele tentou me enforcar. Era a intenção dele ir lá na minha cama e me enforcar. Daí, como eu clamei ao Senhor, veio os anjos do Senhor, pegaram ele, manetaram com as correntes e lançaram nas trevas exteriores. O Senhor já pelejou muito por mim. É por isso que eu não desisto de servir esse Deus tão maravilhoso. Sirvo nas minhas fraquezas, sirvo na minha ignorância muitas vezes, mas eu não deixo de buscar, de servir o Senhor. Mesmo quando eu não tenho força de dobrar meu joelho, eu clamo em espírito pela misericórdia do Senhor. E é o que devemos fazer, queridos. Se achegar a Deus. A palavra do Senhor diz assim: chegai-vos, pois, a Deus, e Ele chegará a vós. Amém? Vamos ao momento do agradecimento, da oração. Quero agradecer. Meu Deus, vou ter que cortar. Vamos ao momento da oração. Você que ouviu a palavra do Senhor, que ouviu essa mensagem e sentiu no coração um desejo enorme de ter o Espírito Santo dentro de você, ora-se comigo. O Espírito Santo está fazendo um convite. Ele quer entrar num templo limpo. Então, ele pode limpar você. Dá lado para ele fazer esta obra aí em você. Vamos orar. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único suficiente Salvador da minha alma. Senhor Jesus, escreve o meu nome lá no céu, no livro da vida, e sela com o teu sangue para o grande dia da vida eterna. Senhor Jesus, me dá força, Pai, para te servir. Espírito Santo, entra aqui, faz morada dentro do meu coração, faz morada de paz, faz morada de justiça. Sim, Espírito Santo, me ajuda a dizer não para as ofertas malignas do adversário. Que eu venha servir o Senhor, adorar o Senhor todos os dias da minha vida. Em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe. Até o próximo vídeo. E a paz do Senhor Jesus.